Podemos começar mais um Puro Malte. Estou aqui com Bia Nantes, Felipe Miranda e a pessoa mais altruísta dessa mesa. Sim, é verdade. Grande Nelson. Grandes momentos. Lembranças. Nelson, você tem exercido o seu altruísmo recentemente? Com frequência. É o que eu mais tenho feito. O Nelson descobre que ele está envolvido em determinadas situações que ele se colocou. Sim. Descobre coisas sobre ele mesmo. Minha vida é uma loucura. Bom, eu queria começar o programa de hoje aqui, primeiro mandando um beijão para todas as mães, em especial para as Márcias, para a Lúcia e para a Ana. Que não sei, vocês estão nos ouvindo? As Márcias, porque a minha e a sua são Márcia, né? Sim, a minha mãe ouve todos. Eu não sei se minha mãe ouve. Porque minha mãe não Eu ouve. também não escuto. Talvez ela ouça escondida. E sua mãe comenta com você? Às vezes sim, mas ela... Que legal. Uhum. E também mandaram um beijão para o Sérgio, que nos enviou coxinhas de Sorocaba, da Padaria Real. Né? Muito boas. Que inclusive, se quiser nos patrocinar aqui no programa, Deliciosos. estamos aí com um spot vago por pouco tempo. E eu fiquei indignado quando eu fui pegar a minha coxinha, que ela estava mordida. Pelo menos deixaram uma parte pra você, né? Que a minha foi comida. Ah, é? É, Caramba. não por mim. Cara, o pessoal lá do audiovisual tem fome, entendeu? É isso. Você fez uma boa ação ali, o pessoal... É que era tão gostosa, entendeu? Que tinha que dividir, partilhar, mas aí Sabe que o acabou... Sérgio, além de muito generoso também, como você, que mandou as coxinhas pra gente, Ele mandou de Sorocaba, ele mandou de motoboy. ele toca a Unimed, a terceira Unimed mais rentável do Brasil e a mais rentável em termos relativos, Que legal. ponderado pelo tamanho. Então ele é um grande empresário, um grande médico, um grande investidor também. Legal. Bom, se um médico mandou coxinha pra gente, então tá... A coxinha será que faz muito mal? Porra, é o que É mais que ela faz, mas é assim- que ela é muito grande, assim, eu nem consegui jantar direito, tipo... Depois da coxinha? Eu comi. Ela é muito grande, né? Ela é muito gostosa, mas assim, valeu a pena. Ela deve Eu ser meto umas 70% duas ali, batata frita, né? É. Faz muito Tem uma mal. proteína ali, né? Tem um. O Zão fala isso, não, é proteína, tipo, não é assim o conceito. Né? Barra de proteína é assim, né? Tem Sim. 150 gramas, 15 gramas de proteína. O resto é gordura, açúcar e carboidrato. Barra de proteína. Beleza, hoje vamos fazer um programa temático sobre o tempo. Vamos falar de tempo. Então eu queria começar com uma pergunta aqui simples, só pra gente aquecer os motores. Que é, se vocês usam um relógio e se usam, por quê e para quê? Eu uso só pra nadar. E por muito tempo eu não usei. Eu tinha uma coisa meio, não uso, sabe? Não preciso dessas coisas e tal. E aí quando eu tava treinando até pro Lemel Pontal, eu tava tão treinada que eu conseguia, tipo, adivinhar o intervalo sem... Eu já sabia, né? Tipo, Caraca. 12 de 100 a cada 1,30. E aí uma vez meu técnico pegou assim sem me falar e falou, cara, você fez os 12 a cada 1,30 de cabeça, sabe? Eu não tô assim hoje em dia, né? Não consigo. Mas eu comprei recentemente um Garmin. Eu não uso todas as funcionalidades, não sei usar. Mas ele é bom pra isso, né? Pra ver hora eu acho que virou celular, né? Então o relógio me incomoda um pouco, assim, sabe? No dia a dia, fora da água, né? Aham. E esteticamente você usa? Tipo, pra sair, um relógio que combina com a roupa? alguma Não. coisa assim? Não uso. E você, Filipão? Eu uso em determinadas situações também. Eu tenho um Garmin, mas eu me decepcionei muito com o Garmin. Eu acho que ele erra demais a localização. Você sai pra correr, ele erra 500 metros pra cima e pra baixo. Só que, cara, pra fazer isso eu faço de cabeça também, entendeu? Eu já sei mais ou menos as distâncias e o tempo, então quando você tá treinado, você já sabe o pace que você tá indo. Eu tô aqui a 5,40 ou 5,35, é mais ou menos tudo igual. Cara, você sabe que isso aconteceu comigo também, quando eu tive um Garmin, que eu quis testar. E aí, depois conversando com o Veras, né, que corre maratona e tal, ele falou que primeiro você tem que ficar atualizando o relógio, não sei, às vezes você compra, ele tá com software antigo e tal. Mas que às vezes um modelo
funciona, o outro não, tal, mas eu tive uma experiência tão horrível assim também que uns erros assim, até acima de 1 quilômetro. Ah, é? Não, nesse tamanho eu nunca tive. E Mas aí eu desencanei dele. Não, e eu fiquei muito indignado, porque assim, cara, a função do Garmin é essa, né? Assim, ele não tem outra. Então, pô, você se pretende fazer uma coisa nessa coisa, e aí eu não uso mais. E eu comprei um outro relógio também que eu uso para situações em que eu vou sair. Ou em reuniões com o Esteves. Que tem o mesmo relógio que eu, que aliás. Olha só. Ó, se a Garmin quiser também mandar uns Garmins pra gente, mais atualizados, ajudar a gente a usar, porque o meu é tão podre, não podre, mas o meu eu uso tão errado, que eu acho que a culpa é muito minha, que eu coloquei no manual ou no automático, sei lá. Eu coloquei na função errada, então quando acaba a bateria, ele para de atualizar a hora e o dia. Então, aí eu uso pra nadar. Hoje, por exemplo, eu nadei 22h30. Tipo, tava dando lá 10h30 da manhã. E aí, uma curiosidade. Quando a gente gravou um podcast com a Maria Homem, que nunca foi ao ar. É verdade. Porque eu, né, sei lá, desisti. Eu tava aqui gravando com ela e eu tava com o Garmin aqui, né? Aí ela, no meio daquele jeito dela, falou tal dela assim, desculpa, que hora é essa? Você tá com a hora de Paris? Tava muito errado. Aí eu, não, é que, sei lá, sabe? Enfim, é isso. Eu uso, mas eu uso Apple Watch. E eu sou feliz com o Apple Watch, assim. Mas eu uso menos pra ver a hora. Todas as outras funções, assim, desde notificação. E aqui, como a gente tem, aqui no audiovisual da Empíricos, a gente trabalha de hora em hora, né? Às vezes, de meia hora. Isso vai me dando alertas do que vai tá pra entrar, o que tá mudando, o que não tá. E também eu uso muito para escutar música, para correr, então não levo o celular, só vou com o fone de ouvido e o relógio. Mas também... Eu acho que Apple Watch é melhor que Garmin também, né? Pra algumas coisas, sim, ele é mais bonito também, eu acho. Mas dizem que o Garmin, por incrível que pareça, é mais preciso, né? Será? Porque ele só faz isso, né? Eu imagino que o Apple Watch, então, deve achar que a gente tá, sei lá, em Katmandu, né? Porque o Garmin... Ele é bem preciso. E agora o novo, que é o... Qual que é o nome? O Ultimate, esqueci o nome. Ultra. Ele tem comunicação com satélite, você pode fazer o diabo, entendeu? Com ele. Você não precisa de mais nada, você só precisa do relógio. O Rodolfo tem, né? Eu tenho, só que eu meio que me arrependi também. Por quê? Eu sou meio igual a Bia, assim, comprei o relógio. Eu comprei porque a bateria dura mais. Essa é uma coisa... Porque senão... Da Apple, incrível isso, né? Porque... E aí, tem todas essas coisas que eu não uso nada também. Mas você já pensou você tá perdido numa montanha, sei lá, no Himalaia, ninguém vai te salvar, você... E aí? Cara, Isso mas legal, eu nunca cara. vou pro Himalaia. Tipo assim, isso não vai Vai acontecer. acontecer, entendeu? Se você estiver perdido, provavelmente você vai estar soterrado e você não vai conseguir também... Não, mas até isso ele sabe. Se balança o negócio, se você sofre um acidente, ele amigo calcula. meu se perdeu lá num... Mas, eu usei isso aí uma vez e foi muito útil. Tava lá em Laranjeiras. Aí eu fui nadar até uma outra praia lá um pouquinho mais longe e meu irmão foi de caiaque, né? E aí, a gente alugou um caiaque e o caiaque começou a afundar. Putz. Louco. Só que assim, ele começou a afundar com 70% do caminho já. E meu irmão, assim, demorou pra perceber. Que devia estar algum furo muito pequenininho, alguma coisa... E aí, ele tava até com o colete e tal, mas ele começou a ficar meio apavorado, assim. Aí tivemos que sair do caiaque. Eu demorei também pra perceber quando ele caiu. E aí, a gente ficou com o caiaque lá, meio à deriva, tentando chegar em uma pedra que tinha lá perto. Aí eu lembrei do relógio e consegui ligar com o relógio pra casa e... Você ligou com o relógio? Nossa, então foi muito útil. Salvou sua vida. Sim. Assim, acho que a gente já dá um jeito. Claro. Mas ele tem 4G, né? Então você consegue fazer ligação com ele. Só que esse aqui eu preciso ir na loja da Vivo pra ativar. Antes não. Aí eu não fui até hoje também, então tô meio relapso. E tem uma coisa que é legal que eu gosto dele, que é o walk talk. Você usa? Não. É muito legal você ficar brincando de walk talk com as pessoas que tem. É divertido, você incomoda as pessoas, a pessoa tá fazendo alguma coisa, você vai lá e manda mensagem. É da hora. Eu vou mandar uma mensagem pra você durante o dia. Só. Beleza. Bom, vamos lá então. Próximo pedaço aqui da nossa conversa sobre o tempo envolve o eventual novo técnico da seleção brasileira. Quem é? Não sabemos ainda, mas é justamente sobre isso, né? Então, só para contextualizar aqui, a CBF
tá querendo um técnico estrangeiro, né? E mais especificamente aí já revelou que seria o Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid hoje, que já trabalhou com vários brasileiros, é um cara, digamos, querido, né, por vários jogadores brasileiros e um técnico super campeão. Mas ele tá jogando a Champions e ele não vai sair ou não vai nem conversar direito enquanto não terminar a Champions. Teria mais um ano de contrato ainda, até meio de 24. Uhum. E o presidente da CBF optou por esperar, né? Ele achou que, poxa, já é o que eu quero mesmo, então eu prefiro esperar por isso e ver se rola. Se não rolar, vamos atrás de outro, né? E no começo, eu acho que a imprensa tava apoiando a decisão. Assim, porra, legal, o Ancelotti vai ser do caralho e tal, técnico estrangeiro. Mas aí, à medida que o Brasil perdeu de Marrocos no primeiro amistoso do ano, não jogou o segundo amistoso, que também seria uma data FIFA, e agora teriam mais 2 amistosos, que você não sabe nem quem vai liderar o país, Uhum. começa a cair uma crítica mais pesada sobre essa decisão da CBF, de, tipo, cara, você tá esperando e largou a seleção. Tipo, aí o cara vai falar não e você perdeu um puta tempo. Os processos de preparação para grandes competições são cada vez mais enxutos aqui, que cagada. Uhum. Né? Mudou muito a percepção, né, pelo menos da imprensa em relação a essa espera. Então eu queria perguntar para vocês, se vocês estivessem na posição do presidente da CBF, se vocês adotariam a mesma estratégia. E depois a gente faz mais umas perguntinhas aqui. É que é aquilo, né? Se a gente ganhar a próxima Copa com esse cara, aí ele foi aí em retrospecto, tipo, ele foi muito corajoso, ele enfrentou. E se ele não topar, então assim, é um risco que a CBF tá correndo. Tipo, admiro um pouco, assim. Se tá tão convicto assim, sabe? Tipo, é isso que eu quero, então eu vou esperar. Mas é que eu não sei o quanto esse cara é melhor que qualquer outra das opções, sabe? Não tem nenhuma opção legal Não, aqui no Brasil. Fera. Não, tem também, mas ele é bem fera. Uhum. Mas não consigo opinar muito além disso. Mas já imagino isso. Porque eu lembro muito do Felipão quando ele não convocou o Romário em 2002, né? Que também foi um drama. Ele chorou, não sei o quê. Aí depois a gente ganhou sem ele. Aí, nossa, ele foi muito corajoso, né? Tipo, ou então poderia ser, ele foi covarde de não chamar o Romário, sabe? Então é sempre... Depende do resultado no fim, né? Eu acho que esse bobear tem uma simetria de informação aqui que a gente não sabe, né? Que assim, pô, Ancelotti, eu sei que você não vai negociar comigo, tal, tá aí a Champions, respeito, assim, mas na hipótese de você já ter terminado a Champions, você aceitaria conversar? Uhum. Eu acho que às vezes rolou Nos bastidores. um bastidor ali que talvez ele esteja um pouco mais... A gente acha que ele tá sendo super arriscado e tal, com meio, puta, só tenho esse um tiro aqui, mas ele tem mais informação do que a gente. Acho que essa é uma hipótese. Mas e nesse caso, eu acho assim, putz, as decisões... Eu acho... A imprensa faz muito isso, a sociedade faz muito isso, as pessoas em geral, que é julgar pelo resultado depois, né? O que é muito covarde, né? Assim, puta... A decisão de levar o Romário ou não, ela deveria ter sido julgada ali quando ele tomou, né? Não se ganhou ou não. Porque, porra, ganhar ou não é o resultado de outras coisas, né? E você não sabe. Nesse caso específico, cara, eu esperaria também. Principalmente se ele não tomou um não, né? Se teve uma ligação, assim, né, com as informações que eu tenho. Porque eu acho que não tem... As alternativas... Primeiro, a gente não vai jogar nada muito relevante nesse meio tempo. Vai perder pro Marrocos, tá bom, beleza, entendeu? Uhum. Já dá uma colher de chá também, porque... Não começou ainda, sabe? E acho que a alternativa realmente é um salto meio quântico, assim. Acho que se não fosse ele, muito provavelmente nesse momento seria o Diniz, que acho que é legal, mas é outro patamar, né? Sim. Assim, o Ancelotti ganhou, sei lá, 7 Champions, um negócio avassalador, e o Diniz faz um trabalho legal no Fluminense no seu campeonato carioca. Muito bom. Mas assim, tem que se provar muito ainda, né? Embora eu goste dele, leitor do Taleb, assíduo, né? Sim. Da entrevistas talebianas, falou inclusive isso quando ganhou o campeonato carioca, né? Foram entrevistar ele, falou, um trabalho muito premiado e tal. Ele falou assim, cara, eu queria que vocês olhassem o trabalho independente desse jogo. Se nós ganhamos, poderíamos ter perdido e vocês iam falar que o trabalho foi ruim. Uhum. A gente teve chance de perder o jogo. Sim. Então, eu gosto muito do Diniz. Eu só acho que, puta, é um trabalho grandioso a seleção brasileira. E eu acho que, puta, um cara
estamos precisando do Ancelotti, ou de um Guardiola, ou de um Klopp, sendo um desses caras, eu acho que a gente não dá mais pra reclamar, sabe? Essa história de, pô, fizemos um trabalho sério e tal, perdemos a Copa, tá bom, mas foi com um cara... Também acho que tem uma coisa de suspense também, esse suspense todo de fazer até o povo brasileiro meio que absorver essa ideia de ter um técnico estrangeiro, né? Tem um orgulho nosso, assim, puta, a gente sabe jogar futebol, não precisa de outra pessoa de fora pra ensinar como é que faz. Mas parece que mudou muito isso. Então, mas As pesquisas já, a a maioria galera já tá... já quer. Então tem que ser ele. Tem que... é só... Não é? Sim, acho que eu concordo também. Eu esperaria. E eu queria perguntar pra vocês também se vocês, em geral, são pessoas, pra usar uma expressão que o Caio nos ensinou, que gostam de sleep over it, ou se vocês são mais de tomar decisões rápidas. Eu achei que você que tivesse ensinado isso pra gente. Não. Sleep over it. Nossa, eu acho isso a extrema sabedoria, assim. Sleep over it. Só que é difícil, às vezes. Né? O RH mandou um formulário de Dia das Mães, perguntando situações, né? De que você vive com seu filho e tal. E aí tinha um lá, o que você faz pra se acalmar quando está prestes a entrar em colapso? Aí eu respondi, entro em colapso. Eu entro, não tem muito jeito, né? Mas acho que quando você consegue uma noite de sono, ajuda muito, né? A pensar melhor, com clareza. A convivência com você e com o Caio me empurrou mais na direção do sleepover, mas eu sou muito mais um cara das decisões rápidas, assim, disparado, assim, até acho que às vezes tem benefícios do esperar mesmo, assim, você vai, né, assentando as coisas, decantando as coisas e você consegue ser um pouco mais racional, embora eu normalmente não mude de ideia com a passagem do tempo, assim, as decisões que eu tomo rapidamente, nem sei se são certas, mas elas são também as decisões que eu tomaria esperando. Uhum. Eu acho que eu também sou assim. Eu acho que com o tempo eu fui ficando mais maduro, mas eu tenho a tendência também a tomar decisões rápidas. Eu aprendi isso em casa também. Tipo, tem problema, resolve logo, não deixa na frente. Senão só piora, entendeu? Em festas de casamento você toma decisões rápidas ou... Às vezes a gente é surpreendido em festas de casamento, mas a gente age rápido. Talvez pareça um contrassenso, mas eu também sou uma pessoa de decisões rápidas. E acho que mais no sentido daquela conversa que a gente teve na semana passada do razão versus intuição. Uhum. Que a razão, acho que ela combina com o sleep over it, mas a intuição, quando você tem a intuição, você é movido mais rapidamente. Uhum. Um negócio que parece já muito claro e... Então, nesse sentido, eu gosto das decisões rápidas também. E aí, queria pedir pra vocês um exemplo de vida de alguma decisão rápida e outra devagar, ou outra devagar, que vocês tomaram e que tenha sido bem sucedida. Vou começar aqui enquanto vocês se lembram. Mas a minha decisão de morar junto com a Vicky, que é minha esposa, foi muito rápida, né? Foi estupidamente rápida, assim, sei lá. Mais ou menos um mês depois que a gente se conheceu. E na época todo mundo olhou e falou assim, meu, que loucura esses dois estão fazendo. Não faz nenhum sentido isso aí, tipo, vão estar separados daqui a pouco e já vão morar junto e tal, nada a ver, né? E estamos juntos. Deu certo. E, por outro lado, decisões devagares, né? Lá no Vacas a gente tinha a intenção de colocar uns BDRs que pagam proventos na carteira, graças à ajuda do Richard, né, que trabalha cobrindo o mercado internacional também. E aí preferimos esperar, e veio esse problema de aumento de juros e tal, e provou-se uma decisão sensata. Vocês já sabem? Eu acho que a minha tá meio ligado à minha carreira profissional, assim. Eu demorei muito tempo pra decidir parar de fazer vídeos pra internet. Foi uma coisa que devia ter feito muito antes, porque eu fui ao extremo. E foi até o fundo do poço mesmo por causa disso. Porque tinha contrato, porque tinha, sei lá, pressão do público. E uma coisa que eu acho que foi bom, a decisão rápida que eu tive foi vir para Empíricos. O Renzo, eu lembro que me mandou uma mensagem perguntando se eu conhecia algum editor para trabalhar aqui.
E eu falei assim, eu. Aí ele falou assim, como você? Imagina, você tá fazendo outra coisa da vida. Eu falei, não, vambora, mano, vamos aí, não sei o quê. Aí vim, foi muito rápido. E aí eu lembro que eu fiz a entrevista aqui e eu já falei, já é aqui. Aí tô contratado, aí já foi... E me sinto em casa, então acho que sou feliz. Você se sente em casa desde o primeiro dia, né? Porque eu lembro que o primeiro dia você já tava ali, desfilando. Eu achei que você tá, esse ator aqui. Aí, não, ele foi contratado. Eu, nossa, tá legal. Eu passo mais tempo na Empíricos que em casa, muito mais. Mas eu gosto daqui. Eu gosto. Sabe, de saber onde estão as coisas, assim. O interruptor é lá, então se explodiu o cano, eu sei, eu gosto. Eu sempre sou de decisões muito rápidas, eu não me lembro de uma decisão assim, o que eu tô tentando, que parece lento, por exemplo, a venda pro BTG. Só que dentro de mim, eu já tava ligado desde o começo que ia ser, sabe? Mas, tipo, pra mim já era, eu não ficava falando também, porque assim, puta, precisava, né? Tinha um processo. Consenso, tinha um processo. Mas até o Thomas Dalazar falou isso, você sempre soube, né, que ia acabar no BTG. Eu falei, cara, sempre soube. Mas teve algum momento que você falou assim, puta, esse aqui tá mais sedutor? Não, eu também, assim, eu tentei nunca empurrar nessa direção, né? Assim, acho que o Caio ponderou mais e tal, o Rodolfo mais monge, meio pra que o que vocês quiserem, meio tudo bem e tal. Acho que o Caio teve mais ponderações na época, mas eu dentro de mim eu falei, puta, cara, pra mim, antes de começar o processo eu já tava ligado, assim, sabe? Porque foi muito orgânico, começou a conversa e vai indo, eu acho que as decisões, elas são quase... A vida te empurra, sabe? Não... E pode ser rápido também, então, não sei, acho que parece lento, mas era normalmente é assim, às vezes eu já... Mas talvez tenha a ver com isso, né, que você toma decisões rápidas, porque na verdade você tá tomando elas lentamente, elas já foram tomadas há muito tempo. Pode ser isso. Tá num buffer ali, né? Pode ser. Tem outra coisa também, se você é uma pessoa razoável, que você toma decisões no histórico da vida que sejam positivas, é mais fácil tomar uma posição rápida. Agora, se você é um maluco que vai explodir um mundo, né? É isso. Uma pessoa, né? Eu não... Coisa que eu demorei pra... talvez... Não sei. Eu não consigo ver um negócio que eu demorei a decidir, assim, sabe? Dadas as... Pô, eu vou esperar pra ver o que eu vou fazer. Não sei. Não consigo mesmo, assim. Tô conseguindo pensar. Eu achei aqui uma troca de mensagens no nosso grupo, que é eu, Felipe e o Beto. Não sei se a gente pode abrir isso, mas... 11 de fevereiro de 2021. O BTG falou que quer resolver até o carnaval. Prepara. Aí eu mandei. Faltou falar qual carnaval. Aí eu mandei. Empíricos já é BTG na Austrália. Jura mesmo? Juro por Deus, tá aqui. Isso aqui é uma piada interna também, minha. Então, enfim, e aí não foi, né? E aí então, 11 de fevereiro, aí eu falei, cara, eu tava de 8 meses grávida, 7 a 8 meses aqui. Eu falei, nossa, vai ser antes do Matheus, né? E aí o Matheus nasceu e nada. E aí o Matheus tinha 2 meses quando assinou, né? Então, esses meses aqui foram tensos, né? Foram, muito demais. Eu lembro de um dia que eu vim ele já tinha nascido, aí eu vim numa consulta e passei aqui toda feliz, assim, vocês estavam com uma cara, tipo, não sei, acho que não vai dar, tal, tinha acontecido alguma coisa, aí eu, puta, cara, não posso lidar com isso agora, tipo, e fui embora, assim, com o Matheus, foi, enfim, demorou, né? Demorou. É muito tenso. Dica pra quem vai vender uma empresa. O que eu acho muito difícil. Às vezes você toma a decisão, mas o processo... Assim, tem problemas que você não consegue resolver rápido. Exato. Tem coisas que não estão no seu controle, né? Isso é muito difícil. Ou se você resolver rápido, você tá louco pra resolver, mas se você resolver rápido é uma decisão pior do que se você for... Então isso vai consumindo, né? Tipo isso. Era um negócio que você tinha que... Se você acelerasse demais... dava ruim. Então você tinha que, por mais rápido que você quisesse fazer, o melhor era demorar. Isso é muito ruim de alguns processos, né? Só que tem o próprio timing do negócio. Aí eu tô pensando numa decisão que foi... Não sei se ela foi devagar, eu acho que ela foi rápida, mas... Foi eu largar a GV, né? Eu não sei se ela foi acertada também. No fim das contas, eu acho que hoje eu ter feito administração não faria nenhuma diferença, sabe? Do que ter feito economia e jornalismo, né? Mas acho que foi importante naquele momento, porque também se eu não tivesse feito jornalismo, eu estaria até hoje... eu devia ter feito jornalismo. Então acho que foi importante por isso.
Mas eu já no meio do do terceiro semestre da faculdade, eu já tava meio cansada, já não tava afim, assim. E até eu ter coragem de contar pros meus pais e primeiro acho que eu contei pra minha mãe. E aí eles apoiaram e tal. Demorou, a decisão foi meio rápida, mas pra eu aceitar essa decisão e contar pro mundo foi devagar, sabe? Acho que geralmente é assim, né? Você meio já sabe, mas, puta, já sei que é isso, mas... E vir pra cá também foi meio rápido, que foi o e-mail que o Felipe mandou, eu trabalhava na InfoMoney. E eu tinha um desejozinho secreto, assim, tipo, puta, eu queria ir lá, sabe? Mas não sei, né? Se vai rolar um dia e tal. E aí o Felipe mandou um e-mail de uma matéria que eu tinha feito da Inepar. E eu falei, puta, acho que um dia ele vai me chamar pra ir pra lá. E aí ele chamou, tipo, no mesmo dia. Aí eu, puta, não sei se eu já queria agora, mas eu quero. E não foi muito eu, assim, sabe? Eu não pensei muito, assim. Eu não sei se era muito pragmático vir, sabe? Era muito pequeno. Hoje eu olho e falo assim, puta, por que eu vim? Eu acho que foi por vocês, assim, né? Eu achava eles muito inteligentes e, puta, eu quero estar perto deles. Aí o Beto teve uma conversa comigo que ele falou, cara, ver os caras conversando já é uma puta aula. O Marcos também, que ele era muito inteligente, né? E aí eu vim. Lá na InfoMoney, quando vocês saíram, a gente achava vocês todos loucos, né? Assim, eles são malucos, como é que eles deixam um trabalho aqui pra fazer uma empresa que não sei o quê? E aí foi saindo várias... Mas vocês estavam certos. Tava. Era pra ter dado errado mesmo. E aí hoje, vendo onde a gente... Foi a sensação que eu tive quando eu entrei aqui, quando eu voltei. Aí eu entrei no escritório e falei, caralho, deu certo. Deu certo. Eles não estavam errados, sabe? Mas sabe uma coisa que eu tava falando com umas amigas quarta que eu consegui sair pra jantar? Essas pessoas que todo ano mudam de emprego, esperando, puta, aqui não tá me valorizando, aqui não tá legal, tipo, tá sempre analisando demais o momento, e aí vai pra outra empresa. E aí pula de galho em galho, de repente você tá 10 anos, você não construiu nada em lugar nenhum, né? Você é bom, mas... Então eu acho que teve um momento aqui, naquele momento ruim da Empíricos, que se eu tivesse refletindo demais e pensando na minha carreira super assim, nossa, eu tô perdendo tempo, eu deveria ter saído, sabe? Sim. Se eu... o racional seria isso. E vocês também, sabe? Tipo, aquele momento 2012 ali, antes da Ágora chegar, que acho que vocês reduziram o próprio salário. Talvez se você estivesse pensando muito, assim, demais... Puta, cara, eu deveria procurar um emprego em banco, sabe? E, no fim, foi melhor ter ficado, né? Ou você não concorda? Não, eu não sei se eu concordo, porque... Pelo menos na minha posição, eu não via isso como uma possibilidade. Eu falei assim, puta, eu vou ter que quebrar junto, entendeu? Eu não posso fazer pouco, eu não consegui estruturar dessa forma naquela época, mas é um pouco aqui do Captain Should Go Down with the Ships, né? Puta, não dá pra eu... Porra, é uma puta sacanagem com vocês, nesse momento eu saio fora, entendeu? Não, mas vocês poderiam juntos decidir fechar, tudo bem, isso poderia ser. Talvez isso ali poderia. Chegou muito... Não sei se chegou perto, mas assim, hoje quando eu olho os números, eu falo, meu Deus, tipo... É que tinha algumas... porque a gente tinha algumas opcionalidades, eu acho. Tava tentando também gerir os fundos ali da Gradual, e tinha o High Frequency Trading. Acho que tinha um sentimento também de... É o que você falou, ficar até o fim, né? Tinha ainda um pouco de gordura. Mínima, assim. Tipo, sei lá. Tinha um pouco de carne. 2 meses. 2 meses, era assim? 2 meses. Lá, 2 meses, vamos ficar aí, né? Já estamos aqui, né? Só que assim, o meu sentimento não era esse. Eu acho também que eu era meio ingênua. Eu não tinha a sensação de que tava prestes a quebrar em 2 meses. Que também você não vai ficar espalhando pra empresa, tipo... Não, eu via que tava estranho. Dívida, né? Então, mas também não tinha dívida, então não tinha que quebrar. Não, ia acabar a história. Ia acabar, é isso. Não tinha nenhum passivo pra... Era meio assim, chega, gente, né? Era meio isso, né? Assim, tipo, talvez não role mais. Eu não tinha essa consciência na época, sabe? Eu achava tudo meio, sei lá, tá meio ruim, mas... Não sei. Mas... Eu lembro de também não sei se pode falar. A gente tinha um contrato grande com o Banco Fator. Sim. Até quando eu vim pra cá foi um pouco por isso, né? E aí eles chamaram a gente pra uma reunião. E era eu e o Rodolfo que fazíamos Era tipo um negócio que a gente mandava de áudio de manhã, né? Aí eles chamaram uma reunião e o Rodolfo falou...
cara, se prepara. Tipo, você tava nervoso, sabe? Puta, meu, talvez eles encerrem o contrato e aí, não sei. E aí a gente meio se preparou e eu, cara, acho que isso é uma coisa bem séria, sabe? Eu tava meio nervosa e tal. E aí eles aumentaram o contrato. E aí o Rodolfo veio e falou, pô, no fim deu tudo certo, assim, tipo, super... Aí eu, cara, acho que hoje foi um dia super importante, sabe? E eu fico sempre pensando, putz, se eles tivessem encerrado aquele contrato, sabe? Sim. Talvez vocês teriam que ter me mandado embora também. Ia chegar uma hora que não ia dar, sabe? A gente mandou muita gente embora. Né? É. E não era assim, tinha 300, mandou 100 embora. Era tipo, tinha 30, 30? Não, sei lá, tinha 20. Tinha 12? Tinha 12 e mandou tipo 5 embora, né? Sei lá. era isso mesmo. Pô, mas isso, a gente, acho que tem só pra fazer um registro histórico aqui, acho que eu nunca fiz formalmente. A gente deve muito a Lika Takahashi, eu acho. Porque foi ela que abriu as portas do Fator pra gente. Uhum, A Lika fazia um research super sério, uhum. super respeitado. O Fator Sinergia era um fundo super respeitado na época de small caps também. E ela defendeu a gente lá, falou, isso aqui tem valor Uhum. como research, isso aqui é bem feito. E aí, com a vinda do Fator, permitiu que outras corretoras, porque ninguém tem ideia própria, né, no Uhum. mercado financeiro. Então, assim, só vem modinhas, né? Aí a Empíricos ficou modinha e várias outras corretoras vieram nos assinar também. Então, tem um papel histórico aqui, uma dívida de gratidão com a Lika. Vocês acham que esse histórico de ter sofrido bastante foi um ensinamento para como vocês agem hoje com a empresa? Até os ajustes que a gente fez recentemente com pandemia, essas coisas todas. A gente agiu antes do mercado, né? Do que a maioria das outras empresas. E a empresa continua saudável. Acho que a gente poderia ter aprendido essa lição sem sofrer tanto. Assim. Não, mas a gente tem uma cultura que acho que até meio de educação mesmo, familiar, né? De faz o que for preciso, não tem muita frescura. Assim. E aguenta as coisas também, né? É. Eu acho que a gente tem uma capacidade de... Continua. Cascadura, né? Meio cascadura. Beleza. Então vamos sair daqui da sede da CBF, e da sede da Empíricos na Rua Iguatemi, e ir para uma assembleia de condomínio. Ô, louco, não. Nossa. Cara, isso é uma confissão, assim, uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida, e não é brincadeira, e não é exagero, eu nunca participei de uma reunião de condomínio. Nunca. Eu sou mega criticado por isso no meu prédio, mas eu tenho muito orgulho disso. Cara, na minha casa da polícia. É tipo, um batendo no outro, assim. É terrível. Não, são situações difíceis. Vamos analisar aqui. E a gente vai falar um pouco sobre como você consegue definir regras no presente que também compreendam o futuro. Então, vou contar uma história de uma assembleia de condomínio, da qual participei recentemente. De qual dos seus 10 imóveis? É um deles. E aí a discussão, que é uma discussão que está muito quente agora no mundo dos condomínios, que é sobre Portaria. poder alugar para aplicativo ou não. Airbnb. Assim. O que é o grande fundo ali da discussão, né? Sim. Que foi como uma roupagem ali de permite-se ou não aluguel de curto prazo. E aí começamos a discutir umas regras e tal, né? Pode tanto tempo de aluguel, menos que isso não, né? E aí, debatendo as regras, eu fiz uma pergunta ali, né? Tipo, a gente vai ter algum mecanismo para avisar os outros condôminos se alguém tá alugando? Né? Entre outras coisas ali que outras pessoas sugeriram também, e aí o presidente da Assembleia falou assim, acho que não precisa disso porque a gente tem um certo bom senso aqui no condomínio, né? E também, assim, pode familiar e convidado, mas aluguel é outra regra. Assim, e se tiver um convidado de mentira? Uhum. Vamos falar, esse cara é meu primo aí, Uhum. tá indo passar um tempo, né? Assim, acho que não precisamos pensar nisso, porque todos aqui são pessoas de boa índole. Claro. Então, mas assim, se todas são pessoas de boa índole, talvez não precise de nenhuma regra, né? Não, e isso assim, a boa índole é o quê? Você está precisando muito de um aluguel e seu filho tá passando fome. Traz o primo aí, fake, né? Sim, tem essa também. E aí até levantou-se ali o aspecto de, mesmo se todas as pessoas aqui são de boa índole, talvez alguém venda uma casa e entre uma pessoa de má índole. Ou seja, o futuro em movimento está e a regra tem que ser feita não só pensando no estado atual das coisas, né?
E aí a pergunta é se vocês acham que as regras devem ser feitas em contexto, ou seja, de acordo com as pessoas, com o tempo presente, ou com a sociedade, ou se elas devem ser feitas independentemente de contexto. Eu acho que independentemente. Porque é a regra, né? O bom senso, tipo, existe o bom senso, mas aí quando não tem bom senso, você recorre à regra, sabe? Eu acho que essa é a definição de ter uma regra, uma lei. Não sei, eu acho isso. Meu primeiro impulso foi responder como a Bia também, até isso, né? Pô, todos são iguais perante a lei, tem o império da lei, né? O Estado de Direito, tudo isso tá regido por essa ideia de que as coisas são impessoais, mas eu acho que é impossível, na verdade. Porque as leis, elas dependem de traços culturais e de traços históricos, né? Então, assim, para coisas que são mega... A lei, o direito romano é diferente do direito inglês, e o direito o que é uma regra, o que é uma lei no Iêmen é completamente diferente. Pra gente é um absurdo, né? Então... O que eu acho assim, que as regras elas deveriam ser pensadas independentemente das pessoas que estão ali. Mas eu acho que elas têm que levar em consideração quais são os valores mais estruturais daquela sociedade, que obviamente também são mutáveis. Mas eles têm coisas que são um pouco mais... que elas tentem refletir condições mais estruturais daquela sociedade. Eu acho que mas com certeza impessoais. Não pode o presidente da Assembleia ter regra mais favorável do que os demais condôminos, né? Então... E é complicado pra caramba, na verdade. Você vai pensar, pô, pode cachorro ou não nas áreas comuns e pode atravessar... Puta, depende. Aquele condomínio tem pouco cachorro, muito cachorro. Isso muda tudo, né? Então sei lá, é bem complexo isso aí. Eu acho que é importante ter regras, mas também é importante poder mudar, sabe? Dependendo do contexto das pessoas que entraram. Imagina, se não tivesse as leis que tem aí, se a gente não pudesse rever, fazer... Como fala, não é suplementação, esqueci o nome, mas que você faz um adendo ali na lei, Um anexo ali. Anexo, vai fazendo... eu acho importante, mas sem regra também não dá. Emenda constitucional. Emenda constitucional. Canetado. Mas é engraçado, você falou. Eu comecei pensando exatamente igual a Bia e acho que é o norte, né? Que você tem uma visão ideal do negócio, é isso. Mas ao mesmo tempo eu depois também fiquei pensando sobre o custo da lei, né? E tipo, se você chega aqui no nosso contexto e fala assim, ó, a partir de agora é proibido entrar com um celular no estúdio pra gravar o Puro Malte. Pô, puta regra chata, tem um custo, né? Assim, cara, se somos pessoas com bom senso, né, que é difícil de definir, mas enfim, em um círculo menor talvez você consiga, eu falo assim, cara, beleza, pode entrar com o seu celular, vai ter algumas coisas urgentes que você vai ter que acessar e continuar gravando e não vai atrapalhar em nada, né? Então também se você ficar mirando a regra universal o tempo inteiro, o custo da lei é gigantesco, né? O problema também é que o bom senso é elástico, né? Puta, não, é que meu filho tá doente, eu vou ter que... Celular, beleza. Mas, puta, aí começa, né? Não, mas é urgente eu saber quanto foi o Corinthians com o Botafogo ontem e tal. Então... Esse acho que é melhor não saber. Então, é muito difícil isso, né? Pô, eu sabia que eu tive uma... E a lei, ela parece objetiva, mas ela é muito subjetiva também. E tem a ideia da hermenêutica, que é na interpretação da lei. Então, aí já ferrou. Porque aí a interpretação ela é meio de cada um, embora eu tive essa discussão, e eu fiquei muito surpreso até, assim, com medo. Porque eu tive essa discussão esse diálogo com o meu ex-sogro, que era desembargador. E eu perguntei pra ele, seu Sinésio, o senhor já de alguma... né? Sabe, você deu um julgamento ali que depois você ficou se questionando, puta, será que eu mandei mal? Eu falei, não, na verdade... Chega lá, você faz e... Eu falei, caramba, deve vir cada coisa, então, dos juízes, né? Que é complexo, né? Até no nosso ambiente aqui, mais de crime financeiro, né? Pô, manipulação de mercado, por exemplo. Manipulação de mercado é um crime que ele pressupõe intencionalidade. Tá na regra. Então, assim, ó, você tem que ter a intenção de um benefício próprio ou de ferir terceiro. Assim, cara, como é que eu julgo a sua intenção? A sua? Ela só pertence a você. Ela é inerentemente subjetiva. Sim. Por isso que tem pouquíssimas condenações de manipulação de mercado. Porque chega lá no juiz e fala assim, seu juiz, na verdade a minha intenção
era completamente outra, né? Uhum. Ou eu, sei lá, tinha tomado umas morfina antes de fazer esse trade aqui. Isso. E aí você não entra na cabeça do cara pra julgar a intenção dele, né? Então eu acho super difícil. A lei, ela tem que ter o norte geral, é isso, né? Ser impessoal, atemporal e tal, Uhum. mas a subjetividade já é ampla, né? Próximo assunto. Vou pegar aqui uma das famosas frases do Keynes, né? No longo prazo, todos estaremos mortos. Então, tem uma constatação objetiva aqui, né? Que daqui a 5 bilhões de anos, o Sol vai engolir a Terra. Tem cada vez menos hidrogênio no Sol, ele vai se expandir e vai fazer o tal do engolfamento planetário. Então é meio isso, né? Assim, não importa quão evoluído a gente seja, se a gente não for capaz de sair de casa em algum momento, a gente morre. Eu queria perguntar pra vocês, qual foi a primeira vez que vocês saíram ou se sentiram fora de casa? Se foi bom ou ruim e por quê? Acho que quando eu saí de casa mesmo. E quando eu vim pra São Paulo, talvez. Que é um sentimento de liberdade? Foi um sentimento de liberdade. Mas também não é que eu me sentia presa, assim, mas eu precisava, sabe? E eu gostava muito da ideia de vir pra São Paulo, né? Algo que hoje eu já não gosto tanto, mas... mas eu tinha uma coisa em Santos, assim, de, puta, acho que lá que as coisas acontecem, em São Paulo, sabe? Os prédios, os shoppings são enormes. Aí eu me imaginava um dia, sabe? Tipo, executiva, andando de salto. Aí agora eu quero andar de chinelo na praia, né? Mas enfim. Mas foi bom. Putz, lembrei de 2 momentos, assim, um que eu tava em Senhora do Porto, lá na cidade da minha e assim, porque lá em casa era filho único e minha mãe dona de casa, então era muito pouca liberdade, muito chato, inclusive sabido, sabe, não deixa o Felipe fazer nada, era assim na família e tal. E em Senhora do Porto foi um momento que eu comecei, assim, com 14 anos, aí eu ia, né, porque lá não tinha nada, ia com os meus primos mais velhos e tal. E eu tô me lembrando da primeira vez que a gente foi baforar loló, né? Que era álcool de cereais com cloroformo, assim. A gente foi no meio de uma florestinha, assim. Loló e lança-perfume é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eles são bem parecidos, parece que o mesmo barato, mas o lança... Composição química é diferente. Não, porque parece que o lance é um negócio um pouquinho mais sofisticado. O loló, você compra o álcool de cereais e o cloroformo, mistura as duas coisas e bafora. É assim, um negócio meio... 1 pra 1? Acho que eu não vou lembrar exatamente aquilo. Mas assim, é um negócio tóxico, cara. Mas aí eu me lembro, assim, sabe, a galera passando aquele loló, assim, e eu, 14 anos de idade, pensando assim, pô, mas minha mãe, né? Eu falei, caramba, mas aqui não tem ninguém vendo, a gente tá no meio de uma floresta aqui, cara, não tem nada, não vai acontecer nada, e eu sou livre pra fazer isso aqui. E, obviamente, quase desmaiei ali, fora daquela história louca, né? Nossa. E a outra vez foi quando eu peguei o carro, pela primeira vez também. Morava na Praça Americana, ia pra USP, sei lá, 5 minutos, mas foi uma sensação de liberdade. Falei assim, puta, agora, assim, minha mãe não precisa me buscar, né? Isso é um negócio... Transformador. Muito libertador. E o quanto é mais apavorante também, né? Agora, cara, você... Pô, tô lembrando do episódio, acho que o Stock Pickers, quando o Axê falou pro Salomão, lá atrás, que ele falou, pô, a gente tava no Pactual, né? Ele era chefe de equities do Pactual e respondia pro Jakursky. Assim, quando chegava uma crise, você olhava pro Jakursky, né? Falava, e aí? O que a gente faz? Aí foi pra JGP, mesma coisa. Quando eu vim pra Esquadra, era lindo, eu tinha minha liberdade total, mas chegava uma crise, as pessoas vinham e olhavam pra mim. E aí, o que eu faço? Putz, é uma posição... Essa liberdade, ela dá um pavor também, né? Que assim, cara, não tem ninguém por você, que é você que vai ter que decidir as coisas, né? Tem a quem recorrer. Então, essa sensação. Eu também lembrei da minha infância, assim. Lá em casa é curioso, minha mãe solteira, né? Divorciada. E a gente era uma família pobre, minha mãe trabalhava muito. Ela trabalhava em 2 empregos. Teve épocas da nossa vida que ela dormia no emprego para poder juntar grana. Então, lá em casa, eu e minhas irmãs, a gente viveu muitos anos sozinhos, né? Cuidando da casa. Então, a gente tinha um senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, também de liberdade. A casa é nossa, não sei o quê. E isso foi e voltou várias vezes, enquanto a gente foi se ajustando financeiramente e tal. Hoje é mais tranquilo. Então eu tive essa sensação de liberdade desde muito cedo, porque eu cresci num bairro que era
muito bom de morar, de viver solto na rua. Então eu experimentava tudo que eu queria, fazia tudo que eu queria. Minha mãe me deixava totalmente solto. Até porque nem sempre ela estava em casa pra ver, mas ela confiava em mim. E eu tinha esse senso de responsabilidade e de voltar pra casa depois e deixar tudo certo, sabe? Uhum. Então, e hoje, por exemplo, minha mãe voltou a morar comigo, né? Então, e ela tá ficando velhinha, então cada vez mais tá mais difícil. E eu tô tentando achar uma equação aqui de voltar a ser livre nesse sentido de morar sozinho, não sei o quê, mas também manter minha mãe por perto, porque ela não vai durar muito tempo, né? Uhum. E eu não quero deixar ela sozinha. Eu também tive essa experiência de mudar pra São Paulo, ela é dura, né? Eu acho que foi legal, assim, o saldo net é bem positivo, assim, olhando pra trás, mas na época ali tinha várias contradições, né? Eu vim morar com um tio meu que é médico, tio da minha mãe, na verdade, né? E ele ficava em casa, sei lá, 4 horas por dia. Inclusive o tempo que ele tava dormindo, né? Porque dormia mais no hospital do que em casa. Então, assim, eu não falava com ninguém, eu não conhecia absolutamente ninguém nessa época. E, ao mesmo tempo, tava começando a conhecer pessoas na faculdade. Aquele negócio meio aleatório, né? Que, tipo, na primeira semana você acha que você conheceu o seu melhor amigo e você nunca mais vai ver aquela pessoa na vida inteira. Sim. Mas conheci o Hudson na minha primeira semana, por exemplo. Caramba. Nossa. Que trabalhou aqui, joga bola com a gente lá. E... Então, é um choque, né? E eu tenho uma visão muito construtiva em relação à migração. Eu sei que é um assunto politicamente difícil, principalmente na Europa lá, ou nos Estados Unidos. Mas assim, a pessoa que passa por um processo migratório, ela tem uma autosseleção ali muito favorável já, né? Sim. Você passou por tanta coisa que... Mas enfim, é um assunto para outro programa. Pô, você que é físico, você falou uma outra coisa, que você falou o negócio do sol engolir. Uma coisa que eu fico pensando nesse... Eu já tinha ouvido uma coisa parecida com essa. Você acha que isso já aconteceu, assim, falando do tempo? Tipo, de tempos em tempos, será que deve ser essas explosões, o Big Bang, assim, puta, tudo engoliu, os buracos negros engoliram tudo, e aí depois condensou, e aí explodiu, e a gente vive isso a cada 10 bilhões de anos. Esse é um ciclo que, na verdade... Não necessariamente igual, né? Meio efeito borboleta. Diferente, mas assim... Eu saí da faculdade de física no 3º ano, né? Então, acho que eu não cheguei nessa aula ainda, mas... Acho que é uma discussão ainda em aberto. Aham. Tem um lado que fala assim, existe um começo para as coisas, muito bem definido. Um dia zero. E aí tem essa outra visão de que ou... Tipo, beleza, tem um dia zero, mas agora vai ser cíclico. Ou assim, o que você tá enxergando é um dia zero, mas na verdade é o último dia da fase anterior. Então, assim, é o máximo que eu posso responder pra você. Não. Eu acho... Mas o universo está em expansão acelerada. Isso Esses dias eu vi uma reportagem mostrando uma estrela explodindo, engolindo, não sei o que, vários planetas. Mas isso aconteceu há 85 bilhões de anos, a gente tá vendo agora, e isso é muito difícil de entender. Não é? A noção de tempo mesmo. Isso já aconteceu, eu tô vendo uma... E aí eu fico pensando, como começou? Tira a questão religiosa, fé, não sei o quê, mas como é que o nada explodiu e virou tudo e vai explodir de novo? É muito maluco. Só com o Loló mesmo pra... Uns alucinógenos acho que devem ser melhores do que o Loló. Uma coisa que eu sempre penso quando eu vejo, tipo, formiga, eu vou lá e sai, tchau. Aí eu penso, putz, essa formiga, né, tava lá, não sei aonde. Aí eu fui lá e pá. Será que é assim, né? A gente, tipo, e tem um ente, ou vários, né? Um monte de gente assistindo esse seriado, que somos nós aqui, ou então uns gigantes. E aí eu tô aqui e de repente, essa menina, cala a boca. Aí eu morro, sabe? Será que é assim? Enfim, eu sempre briso nisso aí. E se a gente tá sozinho, né? Mas é medo, né? Eu não tenho medo disso aí, não. É que eu acho assim, puta, é muito grande pra estar sozinho, por um lado, né? Por outro lado, assim, a vida inteligente é uma sucessão de tantos eventos aleatórios também que é... Mas é que eu tô falando isso porque eu tô sendo influenciado por um vídeo no Twitter, que eu vi um perfil no Twitter que eram vídeos de fantasmas, de espíritos, assim. Que não, era mas coisa... é outra coisa. Aí do GT. Então, mas tudo.
Existe vida em alguma dimensão de, sei lá. Você quer misturar ET com cara, são coisas com diferentes. espírito, zumbi, tudo junto? Ou são espíritos ETs? Não, esses ETs... Não, mas eles vão... Será que os ETs morrem também, viram espírito, sabe? Eles estão Nossa, pode crer. viajando. É uma grande dúvida. Eu li o guia do Mochileiro das Galáxias, sabe? Esse? Que é um clássico de ficção científica, né? Legal esse livro, fica de dica bem cultural. legal. Bom, vamos lá então. Agora a pergunta do ouvinte. Tem duas aqui que são correlatas, então acabei combinando elas. Tem uma mensagem do Heitor Soler, ou Soler, e também o áudio do Igor Garcia. Vocês podiam abordar os 90 dias do governo Lula. Acho que tá faltando política no programa, hein? Tá faltando uns conflitos, umas discordâncias. Vocês estão muito bonzinhos um com o outro. Nesse ponto aí a Roberta faz falta. A Roberta ela é meio briguenta, aquela danada lá, né? Tá faltando isso aí. Acho que eu tô provocando principalmente o Felipe, viu? Que até hoje não me desceu ele ficar em cima do muro, não gostar dos dois e não votar nos dois. Eu que sempre me considerei conservador liberal, consegui votar no Lulão e tô feliz até agora de tirar esse tinhoso que tava lá. Mas eu respeito demais a opinião de vocês todos, viu? E adoro. Abração. Igor Garcia. Porra, esse cara é um monstro maravilhoso, sagrado. Muito bem. O que vocês estão achando do começo do governo Lula? Ah, cara, é muito difícil falar aqui, porque... Difícil falar porque você tá com medo do que as pessoas vão pensar? Porque você falou que você gosta do Lula, você é burra, tipo, vai pra Cuba, Será? entendeu? Mas é problema das pessoas se elas acharem isso. O que você acha é o que você acha. Não, é que eu acho assim, cara, não dava o Bolsonaro, é isso, entendeu? Eu já amei o Lula, hoje em dia eu não amo mais ninguém, a não ser meu marido, e olhe lá, tô brincando. Mas, gente, não dava, sabe? Agora, ele tá metendo um pouco os pés pelas mãos, né? Mas ainda é melhor, né? Eu também... Não, ele tá certo. Eu também me decepciono comigo de não ter conseguido hierarquizar entre os dois. Eu sempre achei que fosse capaz de hierarquizar as coisas. Sempre tem um menos pior. Então vai votar no menos pior. Eu realmente não consegui dessa vez. Porque eu acho o Bolsonaro, assim, uma tragédia humana. Uma tragédia. Assim, como os valores que são transmitidos como sociedade, aquilo ali é o que não deveria ser feito. Por outro lado, na perspectiva econômica, né? E isso nos afeta diretamente, mas afeta também a população diretamente, porque isso tem a ver com inflação, tem a ver com emprego, e a falta de dinheiro, ela é muito dramática. Eu acho que o governo Bolsonaro mandava muito melhor do que manda o governo Lula em geral. Então, o Lula, eu acho, tem uma perspectiva de vida e esses valores, não tem aquele ódio, né, tão grande e tal. Eu acho que é melhor. Por outro lado, a gestão de economia, embora tenha melhorado aí nas últimas semanas, os sinais são muito ruins, né? Essa história. Embora a retórica ainda seja pior do que efetivamente o que está sendo feito. Acho que tem que... E tá começando a ficar um pouco mais claro pro mercado isso, né? Assim, Petrobras, esse dividendo não pode, tá pagando acionista norte-americano, porco capitalista explorador, dividendo da Petrobras. 30 bilhões de reais no trimestre. Então o Lula fala muito e faz uma coisa às vezes completamente diferente. O Lula tem essa característica, inclusive estranha, né, cínica, de que ele conversa com a Bia e ele fala de natação, coisa que eu mais gosto, o esporte que eu mais gosto é natação. E o cara, você sabe que o que ele mais gosta é esporte, ele vai lá e fala, vai lá na China e fala que, não, assiste o campeonato chinês, passa no Brasil, esse cara não passa no Brasil, e ele fala sem nenhum constrangimento. Então, é uma coisa meio maluca. Você tá vendo bonde campeonato chinês? Nunca passou, cara. Mas eu acho muito, muito ruim, assim, essa história de privatização de Eletrobras, essa briga com o Banco Central, essa briga com o mercado e tal. Acho o Haddad tem sido uma surpresa mais positiva, um pouco de medo dele ser um exército de um homem só. Acho que o Congresso tem disciplinado também um pouco a esquerda, tem um pouco de esperança de que ele venha aprender com o que aconteceu no Chile, né, que a esquerda tomou um pau aí na Constituinte e a Argentina não vai ter nem candidato de esquerda, então eu imagino que ele e o Congresso também já falam, pautas muito radicais da esquerda não vão passar, negócio do saneamento, o próprio PL das fake news. Então, eu acho que de alguma maneira ali,
ele deve convergir um pouco mais ao centro. Não... Na verdade, assim, eu tô um pouco decepcionado com o governo Lula no geral. Eu achava, né, que ele seria eu acho que ele tinha tudo para ser um Lula de centro. Um Lula mais Mandela. E eu acho que ele tá vindo ainda com um pouco de revanchismo, um pouco de sangue na boca, um pouco de raiva, uma incapacidade de perdão. E descobri que uma empresária muito próxima a ele, classicamente próxima a ele, falou isso para ele, inclusive. Falou, o senhor precisa aprender o perdão. Tá precisando aprender o perdão. Ele, não, eu perdoei. Aí começa a falar mal de todo mundo. Então, acho que é um pouco dessa da minha avaliação. Eu vejo esse terceiro mandato do Lula como o capítulo final da carreira dele, da vida dele, né? Então ele tem muitas pretensões, mas eu acho também que ele tá numa enrascada, com o próprio PT mesmo, que tá metendo pau em tudo várias coisas, várias situações. Essa história do MST, por exemplo. Né? Então, é uma coisa que... Então ele vai lá, por exemplo, uma coisa que eu não entendi até agora é a Eletrobras. O que ele tá querendo? O que ele quer? Ele vai lá, fala mal, não sei o que, mas o que é? E aí, às vezes, eu acho que ele tem alguma informação que a gente não sabe, com certeza deve ter, e que a ideia dele lá na frente de... Felipe tem essa informação. Você tem essa informação? Não, tem um papo, na verdade, que o rolê da Eletrobras é da Janja, né? Porque parece que a Janja, que é compreensível, né? Se quem discorda da própria mulher, não, é louco, né? Então, sua mulher quer uma coisa, você faz, né? Você pode até estar errado, mas você faz. E a Janja, ela era funcionária de Furnas. Uhum. Aí o Wilson transferiu, ou ela tava... Ao contrário, ela tava em Furnas, ela foi transferida para Curitiba, que foi onde ela conheceu o Lula. E aí o Wilson devolveu ela pra Furnas. Aí a bicha ficou em fúria, esse Wilson, essa Eletrobras aí não pode. E aí o Lulão, temos que ir pra cima dessa Eletrobras. E aí o Lula pegou a Eletrobras pra Cristo. Mas esse pode ser o calcanhar de Aquiles dele pro governo, né? Mas tem possibilidade de voltar? Não, possibilidade tem, né? Esse país é uma maluquice, mas eu acho que é bem improvável, né? O Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, que é aliado dele, já fala, cara, isso aí tá pacificado, essa história. Agora o Lula também ele precisa de um antagonista sempre, né? Agora era o Banco Central, era o mercado, agora é a Eletrobras. Ele precisa estar... Não sei por quê, ele ainda acho que tá nesse jogo... de ter que ficar brigando com alguém toda hora. Então agora é a Eletrobras, o grande problema, né? Falcatrua, que ele chamou de sacanagem ontem, depois falou bandidagem. Bandidagem, né? Ele usou. Cara, não, né? Mas acho que ele só tá falando isso aí também. Eu acho que ele nem... eu acho que ele tá falando pra plateia dele ali. Acho que se tomasse você e ele, assim, tomasse um vinho com ele e falasse assim, Lula, sério, essa Eletrobras? Ele falou, não, tô ligado, isso aí para, vai. Foi. Mas eu olho também pro governo Lula além do Lula, assim, eu vejo o Alckmin, eu acompanho nas redes sociais, eu vejo todo mundo, mas eu gosto do Alckmin, sabe? Eu acho ele muito ponderado, assim. Até eu gosto do Alckmin. Ele é bom pra caramba, assim, sabe? Você vê sei lá, ele marcou encontro com não sei quem, não sei do que, o jeito... Puta, o Lula é meio maluco, mas e se ele não estiver lá amanhã e tem o Alckmin por trás, dando aconselho? Cara, o cara foi governador com tempo, 4 vezes em São Paulo. Uhum. Tem muita experiência. Mas que eu acho só que o Lula é meio macunaímico também, né? Ele é dionisíaco, né? Não sei se ele ouve muita gente, entendeu? Ele vai lá e fala que a Ucrânia também tem problema na guerra, entendeu? Você fala assim, ô Lula, caralho, agora não dá pra falar um negócio desse, cara. Eu acho que essa sede de fazer o Brasil voltar, supostamente voltar ao internacional, né? Mas é mania de grandeza. Então, mas aí juntar com o negócio da Ucrânia. Mas e se ele resolver? O quê? A guerra? Não. Mas e se der alguma... E se resolver daqui um ano, a gente fala, puta, ele resolveu. Não, mas não é por essa via, ele pode até resolver, mas esse caminho de condenar a Ucrânia junto da Rússia, ele tá ruim. Ele pode até, de alguma maneira, e tal, ele tem um prestígio, foi lá pro G7 agora, fazia tempo que não ia o brasileiro pro G7. Ele tem um prestígio da comunidade internacional, mas por esse caminho, quando ele recebe o Lavrov, tipo assim, cara, você mandou mal demais. Mas eu nunca votei no PT, eu votei dessa vez no Lula porque foi muito difícil, mas também foi muito fácil ao mesmo tempo. Eu lembro que eu tava na praia, eu tava pegando esse cara, falei, não, tem que voltar rápido, que eu tenho que votar nele. Porque eu analisava os dois e eu falava assim, ó, eu não concordo com os dois, mas pra eu discordar, eu preciso existir. E um deles é a favor da minha existência. Então, eu vou nesse aqui, pra poder ter o direito de discordar. E deixa eu falar uma coisa meio, talvez, interpretada como preconceituosa, mas é uma pergunta, e espero que vocês entendam ela como legítima. Pô, por exemplo, assim, a gente deveria, né, ser muito elevado aqui, meio além do bem e do mal, Ubermensch, e meio votar pelo que seria bom pro país, né? Mas tem a ver com as nossas questões pessoais também, né? Eu acho, por exemplo, pra uma mulher, vocês acham que é mais difícil votar no Bolsonaro do que para um homem? E na sua questão da sexualidade, pra você, eu acho que é mais difícil votar do que
Tipo, porra, um cara quer Não, e o curioso é que fiscalizar aqui, o outro tá tranquilo, né? Eu ainda tô vendo, quero ver o que o Lula vai fazer. É isso, eu tô na expectativa. Se desse uma nota de 0 a 10, eu daria 6, porque pra mim tá melhor do que a média. Só de também abrir o UOL e não ver o presidente xingando com ódio, sabe? Notícia de ódio, Não, eu treta acho isso, o tempo todo. isso. Não, minha mãe, assim, lá em casa a gente sempre foi muito contra o PT. Muito contra. Mas a minha mãe falou, não dá, no Bolsonaro não dá. Como mulher, ela fala, Lipe, como mulher não dá pra votar no Bolsonaro. Então foi isso também. É que, desculpa, não é bem discordar, mas assim, se eu tô, tipo, pensar em mulher não é pensar em mim. Metade da população é mulher. Não, Também é pensar na população, né? Eu tenho um pouco de vergonha dele, sabe? Não, eu tenho muita vergonha. Eu acho velho, ele uma pessoa ruim, uma pessoa do mal. Eu até acho que, como presidente, ele podia ser até um bobo da corte ali. Talvez tipo, eu nem sei se ele ser do jeito que ele é atrapalhou tanto ele como presidente, sabe? Eu acho que ele deixava outras pessoas fazerem ali e ele era só uma figura, talvez. Né? Ninguém concorda muito com isso quando eu falo. Mas eu acho que a figura dele é odiosa. Então, assim, pra mim, teve zero... Assim, eu não tive nenhuma dúvida, eu votei feliz. Tipo, assim, foi muito tranquilo. Qualquer um que tivesse lá no lugar do Lula, que tivesse chance de ganhar dele, se fosse Dória, era Dória, se fosse Temer, era Temer. Qualquer um. Não dava pra ser ele. Pra mim é isso. E olhar pro futuro também, né? Você imagina que a direita vai continuar. É uma tendência no mundo. Mas provavelmente não vai ser o Bolsonaro na próxima eleição. Não sabemos. E assim, eu sabemos. não tenho esse problemão com a direita. Eu também não sou faz o L, ai, Lula, vamos lá, tipo, coraçãozinho. Também não. Esse endeusamento, essa esquerda boba, eu acho, sabe? Meio, ai, Lulinha, Tati Bernardi. Gente, minha filha, sério, melhora, sabe? Tá chato isso. Né? Ai, vamos lá no comício do Lula, a ricaça lá, que em casa tem um monte de bolsa da Prada e vai lá, tipo, ai, aqui é Lula. Tá. Tipo, meu, isso é ridículo, sabe? Apenas ridículo. Eu não tenho problema com a direita, sabe, hoje em dia mais. Eu acho que é bem legítimo. Só que ele estragou a direita, assim como ele estragou as Forças Armadas, porque as Forças Armadas não são o Bolsonaro, necessariamente. Né? Então, muita gente ali nem gostava disso, né? Pô, ficamos anos aqui tentando limpar esse problema da ditadura. Não tô defendendo, sabe? Eu não vejo ele como um líder político. Eu vejo ele como um influenciador que ganhou as eleições. Mas ele é um Instagrammer da vida. Um meme, né? Sim. É um ícone pop. Que começou lá no Pânico, no CQC, que entrevistavam ele. Falava um monte de besteira, as pessoas gostavam. Ah, ele é louco, Sim, né? sim. E aí, ele virou presidente da República. Sim. Eu acho que é essa... Mas você vê o quanto ele é do mal, eu me exaltei aqui, quando você vê os filhos dele. A pessoa fala, os filhos são piores. Eu acho ele meio burro. Então, assim, isso quer dizer alguma coisa, né? Ele é burro, né? E todo mundo ali em volta... Ele é burro, sim, também. E o dia que ele passou, tipo, perto de mim, eu senti uma energia muito ruim. Eu saí da sala. Pra falar de energia. Eu lembro do Rodolfo. O Rodolfo nem levantou da mesa. Meu, a gente saiu, eu acho. Não, eu saí, você ficou na mesa, tipo... Mais um pouco ali. Segurei a respiração. Eu tive a experiência também de encontrar ele no congresso uma vez e... Mas eu concordo muito com isso, assim, a direita não é aquilo ali. Também acho, ele foi para um lado reacionário, da outra direita e tal. Olhando pro Tarcísio agora, como governador de São Paulo, eu não tô satisfeito com o Tarcísio. Não, eu não tô, mas fica se chamando de bolsonarista também, né, isso, puta, mas ele será que ele quer ser chamado de bolsonarista? Perguntaram pra ele, perguntaram 2 vezes, perguntaram na Páginas Amarelas, eu entendo também, tem uma dívida histórica, também não quer ser visto como traidor. Puta, entendo tudo. Mas não quero um bolsonarista de novo, entendeu? Então é o Zema pra mim, tem que ser o Zema. Tem menos projeção do que São Paulo, eu entendo, mas assim, porra, não é um bolsonarista, entendeu? Não dá assim, a gente tem que limpar essa direita bolsonarista, a gente tem que ter uma direita liberal nos costumes, e uma direita do Milton Friedman, não a direita do Bolsonaro. Essa é a direita que precisa governar o Brasil. Alguma vez. Tudo nosso, nada deles. Não, mas e você? Você tem que falar também. Eu estou... Me ajuda, porque todo mundo vai me criticar, me encher o saco. Não, mas ninguém te criticou aqui. Não, eu votei por eliminação também. Primeiro turno eu votei na Simone Tebet. Não, eu também. Primeiro turno também. Gosto dela. Até espero que ela concorra aí de alguma forma também. Eu gosto dela.
Mas tô decepcionado com o começo de governo porque eu depositava um pinguinho de esperança ali que Mas podia é o ser. financeiro de vocês a questão, é a Não, economia. pra mim, assim, faz parte, mas é de postura mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, esse discurso do ódio Uhum. do Bolsonaro é um negócio que eu desprezo. E o Lula, às vezes, se parece com isso também, Também, sim, quando ele é. fala com ódio, entendeu? Uhum. Pode ser ódio do Banco Central, da Eletrobras, mas continua sendo ódio, né? Não, e porque só pra deixar claro também, assim, quando você especifica por causa do financeiro, isso parece uma perspectiva muito financeirizada da questão. Não é isso. Eu me preocupo muito com isso, mas porque isso tem impacto na vida das pessoas. Mas o público do Lula pensa nisso, né? A Faria Lima ganhando dinheiro, não sei o quê, mas... Então, mas isso é um erro. Exato. Você tem que deixar claro assim, quando o Lula fala mal da Faria Lima, o dólar sobe, a inflação sobe, isso é ruim para o pobre. Eu não tô nem aí, porque parte do meu dinheiro tá lá fora e a outra parte tá protegida na NTNB. Na minha vida não mudou nada. Agora, quando ele fala isso, o pobre que não está na NTNB, não está no CDI, não está com grana lá fora, esse se ferra. Esse discurso do Lula faz mal para o pobre. Uhum. Isso precisa estar muito claro para as pessoas. Infelizmente não está muito claro, que é muito mais fácil esse discurso superficial e babaca de que o problema do banco, o problema do Brasil é a privatização da Eletrobras e o Roberto Campos Neto com o juro de 3,75. Cara, não é. Bom, vou fazer só um tudo nosso, nada deles aqui, porque já passamos do tempo, nosso ouvinte estava certo, política é um assunto que rende muito, que é, já que a gente fez da coxinha versus empada no último programa, né? Estamos esperando uma empada essa semana, então. Os defensores da empada se sintam Então, aqui estimulados. Que é o meu caso, né? Churros ou cocada? Cocada. Cara, uma pena que o churros faça tão mal, porque, puta, é bom demais. Eu prefiro churros. Cara, no shopping West Plaza começou a ter o primeiro churros do Brasil, isso era 1993. E só que tinha, eu sei que, né, o churros clássico é com o doce de leite, né? Mas eu gosto mesmo do churros com chocolate. Ah, não. O churros clássico é Não. sem nada, na verdade. Dentro, Sim. você O diz? churros... Não, mas você dá aquela chuchada Chuchado, sim, Não? sim. Não mas aqui acho que na Espanha, Na tem lá, Espanha, aí é. é sem nada e você chucha, mas é que tem alguns que são com recheio, Espetado, era né? assim. Eu acho que só no assim. Brasil é assim só. No Brasil é assim, É espanhol o churros? Não sei se é Churros, espanhol, mas né? lá tem. Eu Aí eu acho que até é. fui na bendita loja, não tem nada a ver. Não gostei, sabe? Sou mais a cocada. Puta, eu sou um grande fã dos churros. Eu sempre resisto aos churros, mas é nível pastel churros pra mim. Mas é a fritura, é o Ó. óleo. É isso que a gente a gosta. fritura, né? ela é perversa, ela é uma tinhosa, né? Igual... Cocada só se for cremosa. Cocada dura não... Tem uma boa no Canal 6 em Santos. Na Cocada? praia. Cocada. Dura ou mole? Cocada. Cocada, essa. Cocada Não é pra mim é cremosa. dura. Não, tem cocada cremosa, Ah, sabe? tem também, De- tem. Mas aí você precisa definir ela. Você tem que falar, Não, é é- uma cocada cremosa. Mas é uma cocada. Chopp é chopp. Chopp escuro é escuro. Exatamente. É isso. Beleza, vamos para as dicas culturais, então. A galera vai mandar churros e cocadas essa Eita, semana. nós não Nossa. Semana que vem a gente faz vinho. Vai. Eu quero o Garmin. Quer começar aí, Bia? Dica, sim. Eu vou dar uma dica que é um site que chama Sala Jaú. É tipo um Casa do Saber. Eu tô fazendo um curso do Ana Karenina lá. Olha só. Curso online, tipo, 4 aulas. Muito legal. Com uma... Chama Ana Karenina Filosofia e Sociedade. É uma russa que é professora da USP. Esqueci o nome dela. Mas tem vários cursos lá. Então, é coisa de literatura, filosofia, essas coisas que... Essas não- besteiras aí. Essas besteiras, né? De acordo com o nosso ex-presidente. Muito bom. Ó, embora o Lula tenha mandado queimar os livros de economia também, Sim. né? Uhum. Então os dois se parecem muito também. Por isso que é difícil escolher entre os dois pra mim, entendeu? Eles se parecem. Bom, a Nova Acrópole também é bem legal, da Lucilena Galvão. Sim. Inclusive eu vou domingo assistir O Profeta, o texto da Lucilena Galvão, né, o clássico do Gibran, que eu recomendei o livro, agora tem a peça, Aonde? no Teatro B32. Que Esse que é legal. aqui do lado, Na né? baleia. Então eu vou no domingo. Vou almoçar com a minha mãe no Piti, ali na Oscar Freire, domingo também, que é um dos melhores lugares de massa de São Paulo. Normalmente ele não é tão valorizado quanto os outros que são, tipo, com todo respeito ao Shiroma, que agora ganha todas, entre o Shiroma e o Piti, pra mim o Piti dá de 10 no Shiroma. Você já conseguiu ir nesse Shiroma? Porque Já, eu ouvi dizer e- que é, tipo, um Balela, mega difícil. balela, É? balela. É.
chega lá cedo 60. Isso aí é mó É. papinho. É perto de onde você mora. Esse Vila Chiroma é Madalena, na... do Beco do Batman. Beco do Batman, é. Em frente ao outro que é bem bom também, que o Corrutela. Lobozó. Lobozó. Corrutela e Lobozó do lado. Esse papinho de paulistano, né? A gente aqui, Corrutela, né? Já... Essa direita... Não, mas... Sai. Não tô brincando, Não, tô direita sendo transante. irônica, Mas, né? mas é esse direita transante do Caetano mesmo, entendeu? Eu acho, pô, essa visão da direita bolsonarista é tóxica. Uhum. A direita transa, comendo corrutela, toma vinho, vê curso de filosofia. Isso Prepara seu próprio loló. também, entendeu? Exatamente. Pô, o Friedman, você tá falando isso, o Friedman sempre falou, cara, tem que liberar todas as drogas. Todas, não tem essa, entendeu? É isso mesmo. É liberal nos costumes também. Tem uma matéria muito legal do Harari na Economist, falando da inteligência artificial e tal, que ela tá hacking the human alguma coisa. Nossa, tô obcecado com isso agora. Eu descobri várias ferramentas que estão ajudando muito. Inclusive a edição deste podcast aqui está sendo usada inteligência artificial. E o filme Tar com a Cate Blanchett, que eu ainda não vi, mas está disponível no streaming depois Quero muito ver. de uma longa espera. Qual o streaming? Eu acho que é o Prime, mas eu tô na dúvida. Mas o aplicativo já recomendado pelo Nelson Rubens, o Just Watch, responde isso pra gente. O Prime tá ficando bem legal, porque agora você consegue comprar várias assinaturas de outros streamings Do lá Mubi, dentro. exatamente. Eu assisti o Close, que é Lindo, hein? incrível. Eu Peraí, chorei. como é que você explica melhor isso aí? Dentro do Prime, então você paga ali o R$ 9,90 e você consegue adicionar outras assinaturas. Então tem... Sem pagar? Não, você paga. Tá. Mas aí tem desconto, 50%. Aí eu assinei Mubi, eu assinei Paramount, vários. E aí fica tudo centralizado. Tá muito bom, tá bem legal. As legendas ainda às vezes dão uma cagada lá, mas eu gosto. Nossa, a legenda do Prime sempre tem isso, né? Fica atrasado, Se você né? pausa... É. Então, assim, eu com o Ozão vamos começar, direto. Não dá pra ir no banheiro, pegar o vinho, já senta aqui, porque se você pausar, estragou até o fim. E eu gosto de reclamar, né? Mandar e-mail, mas não achei o e-mail pra reclamar. Falei assim, tem que resolver isso aí. Isso não combina com você. Nossa, eu faço muito. Eu acabei de mandar do cabeleireiro que eu fui ontem, que fui fazer a barba, o cara errou. Falei, tem que resolver aí, porque Sério? no restaurante aqui, se eu achar que tá ruim, eu reclamo. Tá ótimo. Cara, só se o barba. Uber me assaltar, eu dou 5 estrelas. Eu não consigo. Não. Eu juro por Não, Deus. porque eu realmente quero que a pessoa melhore, assim. Eu também, mas eu não consigo. O pessoal dos restaurantes aqui onde a gente come tem terror de mim. Assim, eu chego, eita caramba, eu reclamo mesmo. Não reclamo, né? Tipo, que merda, não é isso. Falo assim, melhora isso porque... Né? Uhum. Porque é o que eu gostaria que as pessoas fizessem aqui com a Sim, gente não, também. é importante né? ser assim. Não. Eu tenho duas. Uma que eu comecei a assistir ontem, porque eu fiquei curioso, porque eu vi muita reportagem em relação a isso, que é a Rainha Cleópatra na Netflix. Vocês viram? Eu vi que tá lá. A treta aqui Não. tá dando também? Não. Diz que é mais um cine documentário, então tem cenas de entrevistas com historiadores e a parte cinematográfica mesmo, né? De diálogos de cinema. Só que tá dando muita repercussão na internet porque eles escolheram uma protagonista negra pra fazer a Cleópatra, porque segundo eles mostram isso durante a série, ela era negra, tinha pele escura. Só que lá no Egito, o pessoal tá puto e tá tentando até cancelar a Netflix no Egito. Eu falo assim, não é isso, ela era, sei lá, da Macedônia. Comecei a ver ontem, mas eu dormi. Então é uma dica que não é muita dica ainda. Preciso assistir mais um pouco pra ver. Mas eu gosto de história, então Rainha Cleópatra, até pra discordar, achar que é ruim, tem que assistir. É bom. E o outro, é uma dica que o Renzo deu essa semana, e eu trouxe pras pessoas, quem tá assistindo a gente pelo esse YouTube. livro é foda. Que lindo. É um livro super legal, chama, na verdade nem sei o nome, mas é Magno Contatos. É um livro de fotografias que mostra o processo criativo do fotógrafo, de seleção dele, das fotografias. Uhum. Então é um super livro pra você, pra quem gosta de fotografia, mas também é um livro, tá vendo, ó, o que ele selecionou, por que ele selecionou, então E é um livro legal pra ter em casa também, decorativo mesmo, então pra estar ali na Esse mesa de livro deve centro. custar R$100 mil. Não, parece que tá 129 na Mil. Amazon. Na Amazon. Eu acho que é um livro super legal. É maravilhoso. né? Bonito. Bonito, né? Livrão. É isso. Eu vou até deixar aqui em cima. Vou dar 2 dicas também. Uma dica é pra quem gosta do Profeta. É um livro que eu tô lendo agora que chama Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz. Né? Já foi indicado aqui também. Vamos comprar um poeta, né? Que é muito legal, muito legal. E não vou explicar mais do que isso. Não, explica. Fiquei curioso.
Não, tem uma história no livro. Envolve vários personagens, mas ela é centrada numa família. Não posso dar spoilers, porque tem spoilers desde o começo, mas tem uma pessoa da família que não fala, né? Por alguns motivos também. E essa é uma pessoa que tem uma figura muito parecida com a do profeta. Aham. O livro é maravilhoso, assim. Eu tô realmente amando. E outro acabou de sair na Apple TV um filme documentário, que é, na verdade, filme e documentário mesmo, né? Que é quando o personagem, o ator encena ele mesmo. Parecido com o Val Kilmer ali no Val, com o Michael J. Fox, do De Volta pro Futuro, né? E o diretor fez num rolê também que fica voltando pro futuro, vai pro passado, volta e tal. Que conta a história dele com a briga dele com o Parkinson, né? E putz, assim, eu não vi o filme ainda, mas eu vi o trailer e parece ser um negócio absurdo, assim. Chama Steel. Serviço? Sim. Se você quiser mandar coxinha, telefone, mandar mensagem, WhatsApp, manda pra 11... Álcool de cereais. Também. E barrinha de proteína, apesar de tudo, eu gosto, tá? Então eu também aceito. Manda mensagem no WhatsApp 11 94 146 0690 ou e-mail para puromalte@empíricos.com.br. Valeu, galera. Sempre um prazer. Valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu.